Olá, pessoas! Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a arte rupestre. Esse conteúdo sobre arte rupestre, nós vamos dividir em duas aulas diferentes. A primeira aula a gente vai falar sobre a origem, a descoberta e os sítios arqueológicos, principalmente os que são encontrados aqui no Brasil. Próxima aula, nós vamos continuar falando um pouco sobre os tipos e sobre as características de alguns tipos de arte rupestre. Então vamos lá. Primeiramente, o que é a arte rupestre? Nada mais é que foi um nome dado, às primeiras produções artísticas realizadas pelos seres humanos durante a pré-história. Então foram desenvolvidas pelos homens pré-históricos. Não se sabe ao certo a função dessas obras, mas acredita-se que elas eram registros do cotidiano daquelas pessoas e elas serviriam tanto para passar informações, para informar e para ensinar as demais pessoas que entrassem em contato com essas obras. Essa produção artística surgiu ainda durante o período paleolítico, ou seja, em torno de 30 mil anos atrás, e ela continuou a ser praticada durante o período subsequente, o neolítico. Então, foram obras que surgiram em um período e elas continuaram junto com as produções humanas. Então, quando o ser humano iniciou seus processos de humanização, começou a formar grupos, a caçar, a pescar, todas as formas que se mantinha em atividades e grupos começaram a ser registradas através das pinturas rupestres. Segundo ponto, como se originou? Essas manifestações elas tinham como objetivo central, como eu já disse, registrar, representar as cenas cotidianas, ou seja, representar aquilo que era vivenciado por aquelas pessoas naqueles momentos, então no dia a dia deles, na vivência deles. Sim, as imagens elas iriam consistir principalmente na representação de quê? Os animais que eles caçavam, animais que eles viam, animais que eles estavam tendo contato. Seres humanos, então as pessoas que estavam junto com eles, grupos diferentes de pessoas que eles viam, então tudo aquilo que estava fazendo parte do cotidiano deles, os objetos celestes, então estrelas, céu, lua, sol, tudo o que eles conseguiam observar. Além disso, eles também representavam figuras híbridas de humanos e animais. Provavelmente essas figuras híbridas elas eram representações de divindades para aquelas culturas primordiais. Então, eles gostavam sempre de reverenciar essas divindades, então eles precisavam ter uma representação disso. E essas representações elas se originaram inicialmente através das pinturas rupestres. E como elas foram descobertas? Então, a descoberta das pinturas rupestres ela foi feita inicialmente na Espanha, na caverna de Altamira, que foram encontradas pela primeira vez por Marcelino Sanz de Satolla, aproximadamente 150 anos atrás. Ele encontrou obras, pinturas que faziam essa menção a povos pré-históricos. Apesar de que nessa época em que foram encontradas essas obras, os acadêmicos eles consideraram essas pinturas como fraude. Então eles consideraram que pessoas haviam feito, outras pessoas, em nosso período, nossa época, fizeram essas obras e colocaram lá como se tivessem sido feitas e produzidas por outros indivíduos. Então, vocês vejam aí, nós temos a imagem mostrando a caverna de Altamira, vocês vão encontrar obras que foram produzidas justamente do período paleolítico. Então, a caverna de Altamira ela é uma referência para a descoberta das obras das pinturas rupestres. E onde elas são encontradas atualmente? Então, a arte rupestre ela pode ser encontrada nos mais diversos continentes. Algumas pinturas e gravuras, lembrando, próxima aula a gente vai iremos diferenciar pintura de gravura. As mais preservadas elas foram encontradas principalmente no continente europeu, então vocês vão encontrar Portugal, Itália, França, Alemanha, Sibéria, os Balcãs, que é o norte mediterrâneo da África, Espanha e Austrália. Então são os principais pontos, os principais países em que vocês vão encontrar diferentes representações da arte rupestre.
Mas, se vocês pegarem, trouxe aqui um mapa para vocês verem, mostrando a distribuição dessas obras rupestres pelo mundo. Então, vocês vão ver que são encontradas praticamente em todos os continentes. Então, vocês vão encontrar sítios arqueológicos, que são os locais onde são encontradas essas obras, nos mais diversos locais do mundo. Então, é uma prova em que essas pessoas, esses povos pré-históricos, eles, com certeza, eles viveram em todos os continentes e eles conseguiram deixar suas marcas nesses continentes. E essas marcas foram os registros através das pinturas rupestres. Então, espero que tenham gostado da aula de hoje. Bons estudos. Dúvidas, já sabem, podem procurar, e deixo vocês com a seguinte frase de Pablo Picasso: a arte lava da alma a poeira da vida cotidiana. Beijos, até mais. Tchau.